Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas capítulo 21, versículo 28. Jesus, ele disse essas palavras, né, aos seus discípulos, para que eles estivessem alerta, né, aos primeiros sinais que marcariam ali o tempo do fim, né, antes do seu glorioso retorno à Terra e para estar governando, né, no período que nós chamamos o período milenar de Cristo, onde ele vai estar reinando juntamente com o seu povo. E Senhor Jesus estava orientando aqui os seus discípulos que a terra estaria passando por uma fase assim de dor, né? Ele usa até a figura da mulher que está para dar à luz, né? E aí ela sente, antes de dar à luz, aquelas contrações, aquelas dores iniciais, até que elas vão aumentando e vai mudando a fase, né, do parto, até que nasça, né? E esse nascimento significa o retorno de Cristo, né? Que é o verdadeiro Messias de Israel. Então Jesus ele fala, né? Revela aos seus discípulos uma série de sinais para que eles ficassem alerta logo no iniciozinho, né? E eu tenho dedicado alguns vídeos falando sobre o princípio das dores, né? Que é o momento que nós estamos vivendo. Só que muitas vezes eles passam assim, né? Desapercebido quando nós assim não temos um estudo ali, uma dedicação grande ali sobre esses assuntos que referem o tempo do fim, né? E esses sinais eles já acontecem, né? Desde que Cristo ele foi assunto aos céus, e essas manifestações já acontecem sobre a terra. Mas o Senhor Jesus ele disse que quando esses sinais eles ficassem ainda mais intensos, era para que os seus servos olhassem para cima. E eu quero estar usando, né, essa frase de Jesus, né, para falar sobre essa questão de nós estarmos atentos, né, a tudo que está acontecendo, né, não só na vida social, né, na vida da humanidade, no sentido da política, governos, mas também a olharmos para os sinais que estariam acontecendo, né, nos céus. Porque a Bíblia fala que os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento, ele proclama as obras das suas mãos, né? Existe um grande interesse no mundo, né, sobre os assuntos climáticos, né? Nós podemos ver que a Terra está passando por momentos assim do clima bastante diferente, né, daquilo que é o normal. Então, falando sobre esse tipo de sinal, né, os sinais que acontecem na esfera, né, superior, né, acima das nossas cabeças. E Jesus ele disse um dos sinais, né, que coisas espantosas elas aconteceriam nos céus, né, nas estrelas, no sol, na lua. E esses sinais eles são importantes para entendermos muitas coisas que Deus está querendo revelar, né? Não só a humanidade, mas principalmente a nós cristãos, né? Esses sinais no clima, né? Eles marcam profundamente esse tempo do fim. E quando isso começasse a tomar uma forma, vamos dizer assim, um rumo desenfreado, era para ficarmos alerta, porque está começando e não iria retroceder.
E esses sinais iriam apertar cada vez mais. E a Terra não teria tanto tempo, a humanidade não teria tanto tempo assim, né? Porque já nos bastidores espirituais tudo já estaria pronto, né, para a chegada do anticristo, né? E também para que simboliza, né, o engano sobre a Terra e também o desaparecimento da Igreja do Senhor, né? Então, essa questão assim de olharmos para cima, né, e começarmos a observar as coisas que estivessem acontecendo, né, nas potências dos céus, não era para ficarmos assustados. A igreja ainda tem, né, algo a realizar sobre a face da terra, porque estava marcando o começo do fim. O começo do fim. Então, é interessante esse assunto, né, porque a palavra do Senhor, ela nos orienta, né, nos conduz a olhar atentamente para as palavras de Jesus. E o mundo, ele nos contrapõe a esse ensino, né, dizendo que isso tudo é engano. Porque desde que o mundo é mundo, as coisas continuam da mesma forma, né? Sempre houve terremotos, sempre houve furacão, sempre houve vulcões, erupções, pestes, epidemias. Mas a palavra de Deus diz que nos últimos dias, né, na fase final ali do governo humano, esses sinais iriam apertar cada vez mais. E isso era um alerta, né, que Jesus está dando ao seu povo, né, aos crentes, para que entendesse, se preparassem, né, e fizessem, correspondessem, né, com a vontade do Senhor Jesus, de pregar o evangelho a todas as gentes, porque essa é a nossa responsabilidade, né? E esses dias eu estava assistindo um filme chamado Não Olhe para Cima, que tá sendo muito divulgado, né, pela Netflix, e muitas pessoas estão assistindo. É um filme que faz uma sátira, né, sobre assuntos que acontecem, né, na humanidade. E falando assim bem rapidamente sobre esse filme, eu quero linkar com aquilo que eu estou falando nesse vídeo, que esse filme ele narra, né, ali a história de dois astrônomos que eles descobriram que um cometa estava em rota de colisão com a Terra. E eles descobriram assim há 6 meses, né, antes desse cometa se chocar, né? Então eles começam a divulgar, né, a começar ali, né, como é nos Estados Unidos. Então eles falaram com a Casa Branca e depois foram, né, para os telejornais e anunciaram que era importante tomar alguma medida, né, preventiva e conscientizando a humanidade que estava chegando um perigo. Né? É um filme que tem uma linguagem assim, não muito apropriada, né? Mas eu vou estar discorrendo um pouquinho, né, sobre esse entendimento. Mas esse filme ele fala disso. Então a Casa Branca, eles entendem que aquilo ali, né, é uma verdade. Eles descobrem que realmente tem ali um cometa vindo sobre a Terra e causa aquela agitação na humanidade, querendo saber como é que vai ser. E eles, né, dão a ideia de que devem mandar foguetes, né, para o espaço, bombas atômicas, para tentar desfragmentar, né, aquele cometa e aquele cometa ser desviado, né?
e nem passar perto do planeta Terra. Mas o governo americano ali, né, que ali representa o governo mundial, eles assim desprezam aquela ideia, né? Porque uma pessoa ali, né, que tinha uma figura, né, importante, que é uma pessoa assim muito influente, né, uma pessoa, um dos mais ricos, conhecido por ser um dos mais ricos do planeta Terra, ele descobriu que aquele cometa, ele era fonte assim de muitos minerais, né, que calculado dava mais de 30 trilhões, se eu não me engano, né, de dólares. Então eles viram que a Terra, né, o planeta Terra ia ficar rico com tudo aquilo que estava vindo, né, do espaço. E eles acharam melhor esperar aquele cometa aproximar da Terra para mandar os foguetes para desfragmentar um pouco e eles caíssem, né, nos mares e os submarinos depois pegassem aquelas pedras, né, e ali eles fizessem todo o seu trabalho. Então essa era a ideia perfeita que eles tiveram. Né? Eles desprezaram a ideia dos astrônomos, né, de salvar o planeta com antecipação, e eles deixaram assim para cima da hora, mas também com seus próprios interesses ali, né, de obterem lucro, né, e colocando a humanidade em perigo. Então foi decidido assim, né, e assim foi feito. E aqueles astrônomos, eles falaram, olha, isso não vai dar certo, né? E dito e feito, não deu certo. O cometa se aproximou, eles mandaram, né, os foguetes e o cometa não se desfragmentou e não tiveram tempo ali para salvar o planeta Terra. Mas aquela cúpula, aquela liderança, né, eles tinham ali as suas naves espaciais, né, seus foguetes, né, e eles foram buscar refúgio num outro planeta, né? E já estava tudo pronto. Se acontecesse algum problema, eles já estavam prontos para entrar naquele foguete e ir embora para o espaço. E o planeta Terra ia ficar, né? Todos iriam morrer e eles não. Aí ali tinha um número X de pessoas, né, que são as pessoas mais importantes do planeta Terra, e elas conseguiriam essa salvação, né, e iriam embora. E o que eu quero dizer, né, a respeito desse filme, né, eu quero até usar, né, algo assim tão secular para estar linkando com a palavra de Deus, né? A gente vê que até o apóstolo Paulo ele fez isso, né? Quando ele estava na cidade de Atenas, esperando pelos seus companheiros, ali ele viu a idolatria do povo, né, no Areópago, e ali diante do altar do Deus desconhecido, ele começa a pregar, a anunciar ali, apresentando, né, sobre Jesus. Então eu quero usar esse filme, né, com essa intenção, né? Não é uma intenção assim de ficar divulgando filme, fazer você ficar assistindo, não é nada disso, mas trazer uma reflexão sobre essa questão de olhar para cima. O filme ele aborda a ideia de você não olhar para cima, né? De você não ficar com medo, né, das coisas que estão por vir. Não, confia em nós, né? Confia ali no caso no sistema, né? Confia na gente. Né, que vai dar tudo certo. Você, sua família, vocês vão ficar salvos, não se preocupe, né? E é interessante, né, que existe uma religião que está sendo pregada, né, nesses dias, que está oferecendo exatamente isso, paz e segurança. Né? Só que é uma falsa paz e uma falsa segurança. E eu quero linkar juntamente com esse filme, porque essas pessoas que oferecem, né, um lugar seguro, né, para você, dizendo, olha, nós estamos aqui controlando tudo, vai dar tudo certo. E essas pessoas, elas sabem do risco, né, que elas estão colocando os seus seguidores, né, para estarem vivendo. Né? Eles que buscam paz e segurança para suas famílias, eles, né, aqui no filme, né, a humanidade confiando ali na liderança, né,
na liderança ali dos países, eles acabam sendo frustrados, né? Porque no final só eles que se salvam, né? E todos aqueles que acreditaram, né? No caso da humanidade, acreditaram naquela mensagem de que daria tudo certo, eles foram frustrados, né? E é interessante que nós vemos ali neles, né? Nessa liderança, uma sede de lucro, né, de enriquecimento nas custas, né, de uma confiança cega, né, da humanidade e de algo que estava vindo do espaço que era, na verdade, uma ameaça, né? Não era algo assim confiável, apesar de realmente, né, os minérios que tinha naquele cometa são minérios assim importantes, né, que o planeta Terra precisa, né, e que muitas vezes está até escasso, né? Então, aquela confiança da humanidade, né, em se deixar levar por aquela liderança, em colocar todos em risco, levou ali à extinção, né, de todos do planeta Terra. Né, e eu quero falar, né, sobre essas decisões inconsequentes, né, que muitas vezes nós tomamos na vida, né, decisões que não pensam nas pessoas, né, nós pensamos somente em nós mesmos, agimos com egoísta, né, quantas vezes na busca pelos prazeres, né, pelo enriquecimento, nós colocamos em risco pessoas que dependem de nós, pessoas da nossa família, né, os nossos queridos. E nós fazemos vista grossa aos alertas de Deus, né? Nós fazemos vista grossa aos alertas do Senhor, né, que Ele deixou aí para os últimos dias, né, falando sobre os perigos, né, de uma vida que sai da presença de Deus. Porque todos aqueles que saírem da presença de Deus, eles vão acabar, né, se curvando ao Deus desse século. E todos aqueles que se curvarem ao Deus desse século, né, o final, o destino é o fogo, né, o fogo eterno, a morte eterna. Então, esse filme, né, ele nos faz assim, analisar, né, e observar, né, apesar de ser uma sátira, nós que conhecemos a palavra de Deus, a gente pode identificar essas mensagens, né, porque assim, a ficção, a fantasia, eles não são autoajuda, né, eles revelam coisas que acontecem nos bastidores, né, no plano de fundo da sociedade, desse sistema mundial, de uma forma subliminar, para que você veja e você não veja, não entenda, né? Como respeitando ali o aviso, né? A lei do aviso, mas sem que você entenda. Então, nós vemos que o mundo, ele faz com que nós tiremos os olhos, né, daquilo que o Senhor está nos alertando, né, como propõe ali o tema do filme. Não olhe para cima, né, não olhe. E o mundo, o que o mundo nos propõe? Não olhe para a palavra de Deus, não olhe para essas coisas não, porque isso aí é besteira, né? Isso aí já acontece, ó. A volta de Jesus não vai acontecer. Então, eu quero trazer, né, com essa palavra, né, para que você olhe para cima. Você veja os sinais. Jesus disse para vermos os sinais. Mas não é para a gente ver e ficar como nós ficamos na frente de uma televisão, né, parado, estático, sem fazer nada. Né? Existe uma missão, nós temos que olhar e ver que está perto a nossa redenção e tomarmos a nossa posição o mais rápido possível,
né, daquilo que o Senhor requer de nós como servos do Senhor, né? Já não há mais tempo, estamos vivendo um apertar, né, dos sinais, estamos assim no auge de um dos sinais em que o Senhor ele está dizendo, olha, não vai retroceder, ele vai avançar. E é extremamente importante, né, não tirarmos os nossos olhos da palavra de Deus, dessas revelações divinas, para que nós não venhamos a ser enganados, né, e ter a nossa vida destruída, né, porque nós confiamos, né, naquilo que dita esse sistema maligno humano, que quer fazer de tudo para distrair a minha vida e a sua vida, distrair a igreja, como se pudesse fazer isso, né? Mas sabemos que aos escolhidos não, mas muitos, né, que faz parte ali da massa, pode ser manipulados. E eu finalizo essa palavra dizendo, você, né, o que você deseja? Ser salvo por Cristo, quando verdadeiramente, né, a terra passar por grandes catástrofes, por grandes dores, ou você quer pagar ali a sua salvação, né, com a sua própria vida, que vai ser muito mais difícil. Então eu quero deixar com você essa reflexão, né, que você possa estar ouvindo, né, e prestando atenção e vendo que há uma urgência, né, na nossa vida de colocarmos tudo em ordem, né, de deixarmos para trás os enganos, as heresias, né, os acordos que talvez fizemos que eles não vão nos salvar, nos proteger quando chegar o dia mau. Amém?